Bom, gente, nós estamos expondo o livro de Efésios aqui. Eu já teve 2 pregações, eu não consegui sair do versículo 4. Mas hoje vamos ver se a gente anda um pouquinho mais, amém? Mas eu quero ler desde o versículo 3, amém? Do versículo 3 ao versículo 14. Então, para vocês entenderem, essa exposição bíblica fala simplesmente de... Eu posso dar um tema central para isso, é o povo de Deus, o povo mais rico dessa terra, amém? A igreja do Senhor, a igreja mais rica dessa terra, é aquela que se prostra diante desse Deus e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo começa assim no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente o amado. Nele temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus, amém? Então, para quem não está aqui e ainda não participou das primeiras exposições que a gente fez nessa carta de Efésios, o apóstolo Paulo é o escritor dessa carta. E ele escreve essa carta ele estando em prisão. Imagina, um homem que agora é preso em seu próprio domicílio, ele não podia sair da sua casa por simplesmente pregar o evangelho de Jesus. Porque naquela época do apóstolo Paulo, pregar que só Jesus salvava era tipo uma blasfêmia. Considerar Jesus como Senhor e Salvador da humanidade era uma blasfêmia para os próprios judeus. Os judeus que olhavam perante uma lei e só enxergavam Deus como Senhor, mas não enxergava Deus que trouxe o seu Filho para morrer pelos pecadores. Então o apóstolo Paulo, enfrentando os próprios fariseus daquela época, os doutores da lei, ele enfrentava muita dificuldade para poder pregar o evangelho, falar do evangelho de Jesus. Em uma dessas ocasiões ele fica durante quase 3 anos preso dentro da sua casa, mas isso não deixou Paulo de continuar falando a respeito das verdades de Deus. Então, uma das cartas que ele escreve, essa é a carta para a igreja de Éfeso. E essa carta é uma carta cheia de sentimentos, é uma carta cheia de amor. É uma das únicas cartas, se a gente falar junto com a de Colossenses, que ele não trata de questões pontuais, mas ele simplesmente trata das riquezas sondadas, a qual Deus revelou para ele, que ele liberou para a igreja. E aqui, como eu li com vocês aqui, é isso que ele faz. Ele quer falar qual é a posição da igreja. Ele quer falar o que a igreja conquistou através da obra perfeita de Cristo na cruz. Ele quer falar qual é a posição que a igreja agora está diante de Deus e não diante dos homens. E eu quero ler alguns versículos novamente aqui com vocês, para a gente expor junto como o nosso coração deve estar alegre a partir disso. Como nós devemos exultar a nossa vida a partir dessa verdadeira verdade que Cristo agora nos revelou em Cristo Jesus. Amém? Então imagina o apóstolo Paulo agora. Depois que a igreja de Éfeso, uma igreja que era uma igreja antes que idolatrava a deusa Diana, a deusa da fertilidade, agora muitas pessoas agora se convertem ao cristianismo. E agora eles querem saber o que agora eles têm de herança, qual é o posicionamento deles. E é isso que o apóstolo Paulo fala.
Primeiro ele começa a louvar a Deus, como nos primeiros versículos que eu trouxe aqui. Ele diz: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, nós recebemos todas as bênçãos celestiais de Deus. No versículo 4 ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, o amor de Deus, o propósito de Deus está muito mais aquém do momento circunstancial que nós vivemos. Parece que muitas das vezes a gente volta e a gente é muito atemporal, né? Parece que Deus vai fazer uma obra na nossa vida a partir do momento que nós decidimos viver para a vida dele, né? Por exemplo, vim para a igreja agora, então é agora que Deus vai começar algo na nossa vida. Mas não, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é soberano, que ele está acima da circunstância e do tempo. Ele disse: antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido os seus. Isso aqui é muito importante para nós entendermos que não há capacidade nenhuma do homem em si de escolher a Deus, se Deus não escolher e trazer ele para perto de novo. Aí ele continua dizendo: para que nós possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante dele. Ou seja, Deus nos escolhe para que nós possamos, a partir dele agora, viver uma vida que agrade a ele. Olha só como isso é interessante. A igreja não é uma vida que vive uma vida santa para que Deus nos escolhe. Não, nós só conseguimos viver uma vida que agrade a Deus quando Deus nos traz para a presença dele. Então hoje nós conseguimos ser igreja porque Deus graciosamente nos trouxe para perto dele. E nós somos um resultado do amor de Deus para a vida de outras pessoas, amém? Isso, ele continua dizendo: se ele nos escolheu e nos chamou para vivermos para perto dele, ele diz assim no versículo 5: e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Esse versículo é muito importante, irmãos, para a nossa identidade como cristãos, para pessoas que precisam entender qual é o posicionamento que eu e você, nós devemos estar no meio de uma sociedade ainda, que a maioria das pessoas não reconhecem Jesus como Salvador, que ainda não compreende o Evangelho da salvação. O primeiro versículo aqui, se você pegar, ele diz que em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filho. Nunca é demais falar do amor de Deus, irmãos. Nunca é demais a gente falar da forma como Deus olha para os seus. Nunca é demais para a gente tocar na forma como Cristo nos trouxe para perto dele. Em amor. Em amor. Nós vivemos num contexto, e eu creio que isso também bate forte, talvez, no coração da maioria de vocês, que não é tão fácil, às vezes, reconhecer o amor de Deus na nossa vida. Por quê? Porque, às vezes, no contexto religioso que nós estamos adotados, nós somos levados a comparar o amor de Deus com as bondades circunstanciais que ele faz na nossa vida. Ontem mesmo eu estava na casa da minha irmã e nós estávamos falando da bondade de Deus. Como Deus é bom, a gente contou uns testemunhos lá, e isso mostra a bondade de Deus. É óbvio que mostra a bondade de Deus. Mas qual é o grande problema disso? Quando a gente atrela a bondade de Deus somente com as coisas circunstanciais que Deus muda no dia a dia. Então, por que Deus é bom na sua vida? É importante, se eu falar, Deus é bom para você, minha amada e meu amado, você vai falar para mim, é bom, mas por que você acha que Ele é bom? Por que você acha que você é amado por Ele? Por que você acha que Deus hoje olha para você e fala assim, você é meu amado? E isso é muito importante porque talvez ainda, quando nós olhamos para Deus e entendemos que Deus nos ama, esse amor pode ser um amor circunstancial. Um amor que depende ainda da minha fidelidade com Ele. Um amor ainda que depende ainda da forma como eu me comporto em relação a isso. Mas preste bem atenção, irmãos. As riquezas que Paulo está dizendo aqui para nós não é uma riqueza depois que a igreja se posicionou em servir a Deus. Mas as riquezas insondáveis que Deus preparou para a gente é antes da fundação do mundo. Está dizendo que Deus me amou e te amou antes da fundação do mundo. Antes dele consolidar todas as coisas, antes dele formar todas as coisas, o amor de Deus já era um amor incomparável. A graça de Deus já era uma graça insondável para os seus. Então, o que eu quero dizer de uma forma bem simples, Deus, Ele nos amou, mesmo reconhecendo o quanto nós somos incapazes de amar Ele da mesma forma. Deus nos amou, mesmo sabendo que a nossa resposta do amor dele sempre vai ser uma resposta tão fraca e tão frágil, que não pode se comparar ao amor de Deus.
Deus nos amou de uma forma incondicional. Por que isso aqui é muito importante falar do amor de Deus? Porque talvez ainda o nosso coração, a nossa forma de enxergar o amor de Deus, é uma forma ainda de depender das nossas decisões, das nossas atitudes. Sabe, enquanto nós não entendermos que o amor de Deus não muda, não varia, não é inconstante, nós nunca vamos conseguir apreciar o Evangelho como ele deve ser apreciado. Nós nunca vamos conseguir sentir verdadeiramente o quanto nós fomos perdoados. Gente, isso aqui é muito importante, porque ele nos chama em amor. Agora, quando você olha para Deus, você consegue sentir um Deus que te chama para cumprir uma obrigação? Para simplesmente obedecê-lo? Quando Deus ele te chama em primeiro lugar, será que nós sentimos o amor dele que nos constrange a viver para ele? Ou será que nós enxergamos de Deus, em primeiro lugar, um ato mais de escravidão do que simplesmente participar de uma família dele? É isso que ele diz. Ele diz assim, no versículo 5, em amor, Deus nos escolheu, ele nos predestinou, ou seja, nos deu um predestino para que sejamos filhos dele, por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos que nós fomos chamados para a família dele. Nós não fomos chamados para ser escravos de Deus, porque talvez é isso que muitas das vezes a igreja apresenta para nós. Apresenta um lugar onde nós precisamos ser escravos de Deus. Onde nós precisamos apresentar um comportamento moral muito bom. Onde nós precisamos apresentar uma mente mais saudável para que a gente possa ser aceito por Deus. Para que o amor de Deus possa ser revelado na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, primeiro eu preciso entender que as bênçãos já estão sobre mim. E se eu creio que Deus me amou, se eu creio que em amor Ele me escolheu, Ele me trouxe para perto dEle, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo os meus pensamentos, mesmo sabendo o quanto eu sou falho e pecador, o quanto eu falhei no meu passado, estou falhando no meu presente, quanto eu vou falhar no meu futuro, Ele ainda me ama. Em amor Ele me escolheu para ser filho dEle. E isso deve mudar tudo a nossa vida, porque isso aqui está a nossa identidade. Quem somos nós quando nós cremos que Cristo nos salvou de quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus muda toda a nossa perspectiva de enxergar qualquer coisa da nossa vida. Porque agora eu não sou o pastor Wellington em primeiro lugar. Eu não sou o empregado Wellington que faz tal função, que tem tal posição e tem tal dinheiro. Porque lá não é minha identificação. Lá não está o meu valor. Quando eu me torno filho amado de Deus, o meu valor está em Cristo. Porque agora eu não vou colocar o meu valor em coisas tão pequenas, como no dinheiro, como na posição ou em qualquer coisa. O meu valor está no meu amado que se entregou por mim, se sacrificou por mim, que ainda me chamou não para viver uma vida de escravo, mas uma vida de filho. E como filho eu tenho direito agora, não porque eu sou uma pessoa boa, não porque moralmente eu sou uma pessoa especial. Deus me olhou assim e falou, como esse menino é tão especial, tão maravilhoso, vou escolhê-lo porque ele é melhor do que certo fulano e ciclano. Não, ele está dizendo que desde a eternidade, antes da criação do mundo, ele já tinha me amado. Então nós estamos aqui não porque nós somos especiais, nós estamos aqui porque a graça, o amor de Deus nos constrange a estar aqui. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque nós devemos colocar o nosso valor e a nossa vida na base de quem Cristo nos chamou para ser. Enquanto o mundo está dizendo assim para você, você é pobre, miserável, pecador. Enquanto o mundo está dizendo assim, você intelectualmente, você não é uma pessoa que merece tal tipo de função. Porque as pessoas e o mundo, eles querem nos rotular de acordo com o que nós fazemos. Mas Deus não nos rotulou pelaquilo que nós fazemos. Deus nos rotulou pelaquilo que Ele fez por nós. Ele se entregou por amor a nós. E o alto sacrifício dEle, agora porque Ele fez isso por nós, Ele nos chama de filho. Não pela nossa bondade e não pela nossa fácil interpretação de entender quem Ele é,
Mas se hoje nós estamos em Cristo, ou se hoje nós reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, é porque o amor dele nos alcançou. Você não é constrangido quando alguém faz algo por você, que você nem esperava? É difícil isso acontecer aqui nessa terra, né? Você ser constrangido, ser pego de surpresa, porque alguém fez algo por você e fala assim, você fez isso por mim? Nossa, que legal, que bacana, eu nem esperava, eu nem pedi, eu nem solicitei, mas a pessoa viu a sua necessidade e simplesmente fez por você. Pode ser uma coisa simples, sei lá, arrumou sua cama, ou sei lá, fez um almoço para você, sem você esperar, ou cuidou de você em alguma coisa. Como é que você se sentiria? Aceito, amado, cuidado, protegido. Você entende que o amor de Deus não é atrelado ao que a gente pode oferecer por Ele? E é isso que hoje a maioria das religiões tem oferecido. Por quê? Porque se nós adequarmos o amor de Deus sobre o que nós podemos fazer e o estilo de vida que nós podemos fazer, a gente vai muitas das vezes achar que Deus não nos ama. Se a gente adequar o amor de Deus com a sua perfeição, você vai sempre achar que Deus está longe de você. Hoje Deus não vai nem ouvir minha oração porque Ele sabe que hoje meu dia foi daqueles. Deus nem vai estar disposto a estar perto de mim hoje porque Ele sabe o quanto essa semana para mim foi tão difícil. Ou muito mais ainda, Deus não me ama porque Deus não ouviu as minhas orações. Deus não me ama porque as minhas circunstâncias estão mais agressivas do que o normal. Deus não me ama porque Ele não está vendo o meu chefe, a minha chefa, sei lá o que mais, ou a minha casa. Deus não me ama. Por quê? Porque a gente compara o amor de Deus pelo que nós estamos vivendo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, o amor de Deus é incomparável. Por quê? Porque Ele não é feito segundo as circunstâncias que nós passamos, mas segundo a eternidade que Ele liberou sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, e eu estou ensinando vocês hoje, que o amor de Deus é um amor que não olha simplesmente para as circunstâncias passageiras, mas é um amor que pensa para toda a eternidade. Para toda a eternidade. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês são ricos nas bênçãos de vocês. Eu estou preso aqui e vocês têm suas dificuldades aqui. Mas eu quero dizer para vocês, essas riquezas venceram todas essas dificuldades que você está passando. Sabe esses problemas que você está enfrentando, Jesus já venceu na cruz. Sabe essas lutas que você está passando, Jesus já venceu na cruz. Porque tudo isso aqui é passageiro, mas Deus tem uma vida eterna e preparada para cada um de nós. Então onde está o amor de Deus? Está em quem nós podemos produzir? Não. Está em quem Ele é por nós. A nossa identidade não está naquilo que a gente pode produzir, não está na sua posição. Às vezes a gente olha para o espelho e fala assim, como eu sou tão sem valor, eu queria ser mais inteligente, eu queria ser mais educado, eu queria ter uma posição totalmente diferente. A gente se diminui tanto, por quê? Porque nós vivemos uma vida de comparação, em comparar a nossa vida com aquilo que a gente acha que deveria ser melhor para a gente. Mas para um cristão, a nossa verdadeira identidade está em Jesus. Jesus, Ele te amou. Mesmo cada um de nós com todas as nossas debilidades e as nossas fraquezas que nós temos. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós precisamos se sentir amado e aceito por Deus, amém? E ele continua dizendo assim, no versículo 6, para o louvor da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente o amado. Então, qual é o final de todas as situações da obra de Deus? Para o louvor da sua glória. Nós vamos ler todas as estrofes aqui, e quando ele falar das suas benevolências, quando ele falar da sua bondade, quando ele falar do seu amor, ele sempre vai terminar, você vai ver, para o louvor da sua graça, ou o louvor da sua glória. Porque o final de todas as coisas é que a glória de Deus possa ser manifestada. Para que as pessoas possam ver que Deus é um Deus de rica misericórdia. Que Deus pegou pessoas como nós, sem nada para oferecer a Ele, e nos transformou para sermos um canal de bênção para essa humanidade a partir do que Ele fez em nós, e não daquilo que a gente pode dar a Ele.
Irmãos, ser cristão não é lutar com a sua própria força. Ser cristão é chegar diante de Deus e crer literalmente que nós nos entregamos a Ele para Ele transformar quem nós somos. E a partir dessa transformação é a resposta que nós vamos dar para o mundo. Então as pessoas vão chegar diante de nós, como é que você consegue ser assim agora? Como é que você transformou a sua vida? Foi por você? Não, foi porque Cristo agora em nós nos fez ser quem nós somos. Então ser cristão é a partir do que Cristo fez em nós. Desde a eternidade, Ele planejou essa transformação na nossa vida. No versículo 7 ele diz, nele temos a redenção pelo sangue e remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, nele nós temos toda a redenção. O que é redenção? É redefinir, trazer novamente a identidade que nós perdemos. Porque a nossa identidade, sem Cristo Jesus, foi criada a partir dos nossos pais, foi criada a partir do contexto do mundo que nós vivemos, a partir das circunstâncias e experiências que nós ingerimos a respeito desse mundo. Então nós somos o que somos sem Cristo Jesus a partir do que nós vivemos no passado. Agora em Cristo Jesus, nós que estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos pensamentos, Cristo agora nos redefine para sermos o quê? Filhos amados dele. E nele agora essa redenção e essa transformação, nós não nos definimos mais pelo que os nossos pais falaram de errado. Nós não nos definimos mais pelo que a vida e a cultura diz que nós somos. Não, Cristo agora nos chama como filho amado. E é assim que nós nos apresentamos para o mundo. Não como pessoas imperfeitas e pecadoras, mesmo que a gente continue sendo, mas nós somos filhos amados de Deus, aceitos por Deus. E o nosso valor agora se encontra nele. E não mais no que nós vamos conquistar. E não mais na posição que nós vamos ter. Isso é secundário quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade em Jesus. A nossa verdadeira identidade está em quem nos chamou e nos criou novamente. Isso significa o processo de redenção. Você não é o que seu pai diz, você não é o que o seu chefe diz, você não é a posição que você tem, você é o que Cristo diz que você é. Você é o que Deus tem te chamado a ser, você é filho amado dele. E as bênçãos celestiais de Deus já foi derramada sobre a nossa vida, a gente só precisa crer. Às vezes a gente ora para receber aquilo que Deus já nos deu. Então nós precisamos entender e crer que e isso aqui é muito importante, gente. Olha, ele diz assim, no versículo 6 de novo. No versículo 7, desculpa. Nele temos a redenção pelo sangue e remissão dos nossos pecados. O que significa a remissão dos nossos pecados? Que nós somos perdoados. Se nós cremos em Cristo Jesus, nós somos perdoados pelos nossos pecados. Aí ele diz assim, segundo a riqueza da sua graça. Aí sabe o que a gente leva para o nosso coração? É que Deus, Ele nos perdoa conforme a nossa moralidade. Que o ato de perdão de Deus é segundo o quanto eu estou cada vez melhor. Quanto mais eu estou cumprindo a vontade dEle. Mas não, o que Ele está dizendo aqui é que a remissão dos pecados é feita pela obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E não porque nós fazemos algo bom. E Ele está dizendo que a fonte desse perdão é segundo a riqueza da sua graça. Será que tem fim essa graça? Será que tem fim essa fonte de riquezas? Nós estamos falando de um Deus que é infinito em misericórdia. Que o perdão dele não é baseado segundo a nossa perfeição, mas o perdão dele é a partir da nossa crença poderosa naquilo que Cristo realizou para nós. Então sempre, irmãos, que nós entendermos essa verdade, nós precisamos entender, o perdão de Cristo é completo sobre a nossa vida. Porque as riquezas insondáveis dele, por exemplo, se você me pedir alguma coisa, eu vou ser limitado a dar aquilo que eu tenho. Por quê? Porque eu não tenho infinitas bênçãos para oferecer para vocês. Ah, vocês querem minha ajuda que vai exigir o meu tempo? Eu não tenho o tempo todo da eternidade para poder te oferecer. Ah, vocês querem uma ajuda em conhecimento da minha parte? Eu vou te oferecer o conhecimento até onde eu tenho. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o perdão de Deus é segundo as riquezas de Deus. E qual é o tamanho da riqueza de Deus? É infinita. Então, essa riqueza infinita foi liberada sobre nós desde a eternidade em Cristo Jesus. Então, se você crê hoje que Cristo é o Senhor da sua vida, que você foi alcançado por Ele, você tem as riquezas insondáveis de Jesus Cristo sobre você.
O perdão de Deus é infinito sobre a nossa vida. Não há pecado que o perdão de Deus não possa alcançar. Não há, as riquezas de Deus não se acabam diante da nossa vida pecaminosa. Deus liberou os perdões dele sobre a nossa vida de uma certa forma que são insondáveis de se contar. Então nós não podemos olhar e dizer assim, hoje Deus não vai me perdoar, porque mais uma vez eu vivo dessa forma. Não, essa passagem tem que tanto nos constranger a dizer assim, cara, como Deus é capaz de me perdoar assim? Eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço o amor de Deus, mas Ele é tão insondável, Ele é tão amoroso, Ele é tão perdoador, Ele é tão rico, que eu não posso mais viver assim. O amor de Deus não tem que nos liberar a viver uma vida de pecaminosidade, mas o amor de Deus nos constrange a viver uma vida de transformação. Então, entender isso é fundamental para nós descansarmos a nossa vida imperfeita no amor perfeito de Deus. Irmãos, você não é perfeito, eu não sou perfeito. E nós não podemos chegar diante de Deus constrangido porque nós somos moralmente imperfeitos, mas nós temos que chegar de Deus constrangido pelo amor dEle. Porque por mais que eu tive uma vida mais perfeita durante uma semana, e uma vida menos perfeita durante uma semana, eu tenho que chegar da mesma forma diante de Deus. Com o mesmo coração, sabendo que a graça dEle me alcançou, mesmo eu não sendo uma pessoa que precisa oferecer nada para Ele. E essa graça me transforma a viver uma vida que glorifica o nome dEle. Você consegue compreender o amor de Deus? Você se sente amado e amada por Deus? De verdade. Mas a minha pergunta é, esse amor que você crê que Deus tem por você é um amor que muda durante o dia, durante o mês, que você parece que vê Deus virando as costas para você ainda de vez em quando, que esse é o sentimento que está no seu coração? Irmãos, nós precisamos meditar nisso, porque isso muda toda a nossa história. O amor de Deus tem que nos constranger a entender que nós precisamos chegar diante dEle em qualquer hora, em qualquer momento, porque nós vamos ser constrangidos pela graça dEle para viver uma vida transformada. No versículo 8 diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Irmãos, se hoje há um constrangimento em nosso coração, se hoje há algum certo tipo de sentimento dizendo assim, cara, essa vida não é minha, que eu estou vivendo, essa forma como eu estou vivendo aqui, que parece que agora Deus não se agrada de mim, é porque de alguma certa forma Deus está revelando ao seu coração que você nasceu para Ele, que você pertence a Ele, que você não é mais de ninguém senão a Ele. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, dizendo que Ele dá sabedoria àqueles que o mundo diz que não é sábio. É Ele quem dá entendimento àqueles que o mundo diz que não tem entendimento. Ou seja, é Deus que abre os nossos olhos, é Deus que coloca esse certo incentivo no nosso coração de compreender, dizendo assim, essa vida não é a que Deus tem para mim. Isso aqui não é a minha verdadeira identidade, aquilo que Deus me chamou para viver. Talvez não seja tão claro, tão profundo assim, mas Ele está dizendo que é Ele que nos dá sabedoria e revelação do que nós verdadeiramente somos. O mundo, Satanás, quer dar uma identidade para nós que nos afasta de Deus, mas Deus vai lá no íntimo do nosso coração, pelo Espírito Santo, e fala assim, isso aqui não é você. Na eternidade eu te trouxe para a minha presença. E Deus nos chama, através da pregação do Evangelho, dizendo, você é meu, você é minha. Você tem o valor que eu estimei para você, não o valor que o mundo está dando para você. E isso é muito lindo, que Deus vai transformando quem nós somos. E no versículo 10 ele diz, vou ler o versículo 9 para ter mais sentido. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito, para que Ele apresentou em Cristo. De fazer o quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Gente, é isso que Deus... Ele manifesta o seu amor para a igreja, que nele agora Ele vai convergir todas as coisas. Nós muitas das vezes diminuímos o processo de salvação de Deus na nossa vida. A gente acha que Deus é um Deus que simplesmente vai vir aqui
e falar assim, eu vou tirar você dessa terra e vou levar você para o céu. Está salvo. Não. Quando a igreja compreende que a obra perfeita da redenção de Cristo começa em nós agora. Que Deus nos chamou para ter a identidade dele agora. E ele quer convergir todas as coisas. Sabe o que é convergir? É trazer de volta. É unir. É como se fosse um quebra-cabeça separado, sabe? Ele quer trazer as peças, cada uma para o seu lugar agora. E a obra de salvação de Jesus não é uma obra simplesmente de eu vou um dia tirar você desse mundo e levar você para outro lugar. Não. Convergir, ele está dizendo que ele quer restaurar todas as coisas agora em nós. Ele quer convergir o quê? Ele quer trazer um relacionamento saudável, harmônico, completo nele, em Cristo agora. Ele está dizendo que as promessas, a herança da eternidade liberada em Cristo Jesus, se nós crermos, pode ser manifesta na nossa vida agora. Convergir, ele está dizendo, em Cristo, ele traz todas as coisas nele novamente, para que ele possa liberar a forma correta que eu e você nós devemos viver. E é lindo isso que ele diz assim, na plenitude de todos os tempos. É óbvio que a nossa vida perfeita não será agora, mas em Cristo Jesus nós podemos andar em um caminho de redenção e transformação agora, se nós crermos. Nós estamos em um caminho de perfeição, mas esse transbordar do amor de Deus na nossa vida pode gerar transformação agora. E convergir é o quê? É conectar Deus em nós, para que todos os nossos relacionamentos, todos, eu não estou falando simplesmente com pessoas, mas eu estou falando o nosso relacionamento com Deus, com as coisas, com a comida, com o que for, convergir para que a gente não seja mais dominado por nada, mas seja agora um canal de bênção de Deus em tudo que nós fazemos. Amém? Deus vai convergir todas as coisas. Está vendo essa terra que geme e chora? Está vendo tudo que acontece de mal, a calamidade, a fome, os terremotos, tudo isso foi consequência do pecado que entrou no mundo. Mas Deus salvará essa humanidade. Nós nunca mais veremos toda essa calamidade, porque Deus vai convergir todas as coisas de uma forma plena, boa e agradável diante dele. Deus não está salvando simplesmente uma pessoa, Deus está salvando toda a humanidade. Amém? 11. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que se faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Gente, olha nesse primeiro versículo 11 aí, ele está dizendo que você é o penhor da herança dele. Jesus morreu por você e ele não aceita nada menos do que a sua vida. Ele está dizendo que agora você é a herança dele. Sabe o troféu de quem vence uma batalha? Ou de quem vence uma competição? Que levanta o troféu e diz assim, eu fui o campeão. Jesus que venceu a morte. Jesus que venceu as obras perfeitas de Satanás em relação àquilo que ele queria fazer sobre a humanidade. Quando Jesus venceu, qual é o penhor da sua herança? Qual é a medalha de Deus? É a minha e a sua vida. Jesus não aceita perder. Jesus não aceita. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele não aceita perder a nossa vida, meu irmão e minha irmã. Ele não aceita perder aqueles que de antemão, na eleição, ele trouxe para perto dele desde a eternidade. E ele vai convergir para perto dele todas as coisas. Nós somos a herança de Deus. Gente, aonde está o nosso valor? Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai falar assim, essa pessoa é minha. Eu amo, eu me sacrifico, eu me dou. Nós estamos falando de um Deus vivo e poderoso. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra que diz assim, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, no sentido de se humilhar, de vir aqui como homem, de se sacrificar, sabe, de ser humilhado, porque essa pessoa é minha desde a eternidade. Você se sente amado por Deus por isso? Sabe, aí está o nosso valor em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele, nós somos a herança de Deus. Você consegue receber isso de verdade? Feche seus olhos e diz assim comigo. Feche seus olhos. Eu não sei onde está o seu valor,
Eu não sei o quanto você fica triste por não ter conquistado, não ter adquirido alguma coisa que te deixa triste. Mas diz para você agora, para sua alma assim, ó, eu sou a herança do Senhor. Eu sou o troféu de Deus. E nele eu tenho todas as coisas que eu preciso. Amém? Fala seu nome agora. Você entendeu? Aonde está o seu valor? Aonde está a sua aceitação? Quem você é? Está em Cristo Jesus? Você pode aplaudir a Ele por isso? E para finalizarmos, ele diz assim, no versículo 12, a fim de sermos louvor para a sua glória. Mais uma vez dizendo que todas as coisas convergem para a glória de Deus. Muito mais do que qualquer outra coisa. Deus, Ele vela pela sua glória. Ele quer manifestar para a humanidade o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é misericordioso. Tudo converge para o louvor da glória de Deus. Deus se importa com a sua glória. Deus se importa de revelar quem Ele é através da sua misericórdia. Versículo 13. Nele também, vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo. Agora, olha o processo de salvação como acontece aqui. Ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo, para a gente terminarmos aqui. Ele está dizendo como é que uma pessoa é salva. Primeiro, quando vocês ouvem o evangelho da salvação. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque como é triste a gente ouvir pregadores que não falam mais sobre o evangelho da salvação. Como é que uma pessoa vai ser salva se não ouve como ela foi salva? E ele diz que o processo da salvação é o quê? Ele diz para a igreja de Éfeso, olha, vocês ouviram o evangelho da salvação e depois quando vocês creram, ou seja, quando receberam isso como verdade na sua vida, o que acontece? Vocês receberam o selo do Espírito Santo. Gente, os primeiros capítulos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, fala como Deus revela a sua obra. Do versículo 7 ao versículo 11, fala como Cristo realizou essa obra. E agora, do versículo 13 em diante, está falando como o Cristo aplica essa obra através do Espírito Santo. E ele está dizendo que quando nós cremos no Evangelho, na obra perfeita de Jesus, como Ele nos salvou, como Ele quer convergir todas as coisas, como Ele nos amou, mesmo de uma forma gratuitamente, sem depender das nossas obras, Ele está dizendo, se nós cremos verdadeiramente nisso, se nós recebermos isso como o suficiente para nós entendermos que nós chegamos diante de Deus não pelas nossas obras, mas pela perfeita obra de remissão de pecados de Cristo Jesus, nós recebemos o selo do Espírito. Por que isso aqui é muito importante? Porque hoje muitas igrejas tratam o Espírito Santo como um poder místico, como uma ação mística. Tipo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Você falar com mais autoridade, você pregar melhor, você colocar os seus talentos para fora, você servir melhor a igreja. Tratamos o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, como uma ação externa simplesmente de fazer a obra de Deus. Não! A ação do Espírito Santo é de aplicar a obra de redenção em nossa vida. É isso que significa ter o Espírito Santo. Nossa, quantas das vezes eu mesmo já falei, nossa, como essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Aí como que eu estava analisando isso? Como ela pregava, como ela falava, como ela cantava, o que ela dizia, a forma como ela interpretava ali em cima do púlpito. Então eu atrelava o Espírito Santo num poder. Ou tipo, irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque você com ousadia, você vai lá e pregue nas favelas, sei lá o quê. Nós atrelamos o Espírito Santo a simplesmente algo que nós devemos fazer. Mas aqui o apóstolo Paulo está revelando para a igreja, e eu estou mostrando para vocês, que o Espírito Santo é o penhor da obra de Cristo para a salvação. Que a obra perfeita de Jesus é nos selar com a garantia do Espírito Santo. Então como é que Deus, Ele nos traz de volta para Ele? Quando Ele nos dá o Espírito dEle. O Espírito dEle é o selo que nós precisamos para garantir que agora, nele, nós podemos viver uma vida santa diante dEle. Então o que Ele está dizendo? Agora que vocês creram, Deus vai voltar lá para o céu e vai ficar assim, eita, agora vamos torcer aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, para que
as coisas possam acontecer e a minha obra na cruz não seja em vão na vida dele. Não, ele está dizendo que depois que nós cremos, para que nós não nos perdemos mais, ele nos dá o Espírito dele. Então o Espírito vem instantaneamente sobre a nossa vida a partir do momento. Esse selo aqui, ele está representando como uma garantia, como uma patente dele. É como, sabe aqueles selos que selam o boi mesmo, diz assim, ó, aqui tem um dono, esse dono aqui é tal fulano, pertence a ele, é garantia dele, só ele pode fazer com que aconteça alguma coisa com esse boi. É isso que Deus está falando. Você é meu, você me pertence. E a garantia disso é o Espírito que eu estou derramando sobre a sua vida. Então a evidência de uma pessoa agora que está em Cristo Jesus é quando ela recebe o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é que vai nos tornar agora, a partir dele, a viver uma vida que agrada a Deus. É Ele que nos dá um novo coração, é Ele que nos dá novas motivações, é Ele que nos dá novos pensamentos que provêm do céu. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a nossa intelectualidade, não é a nossa capacidade, mas se nós crermos que Cristo nos salvou, irmãos, quando nós estávamos miseráveis, pecador, falhos, nós recebemos o selo, a promessa de Deus. A Bíblia diz que é impossível. Ele diz para Nicodemos, ir ao céu se não nascer do Espírito, ou seja, se não receber o Espírito, esse selo da promessa. Essas promessas de salvação que nós lemos aqui, a evidência disso é receber esse Espírito. E ele diz assim, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Quem é propriedade de Deus senão nós? Até Deus nos tirarmos dessa vida pecaminosa, dessa vida que nós vivemos que é imperfeita. Enquanto isso, Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho, Ele nos deu o Espírito Santo, que é o penhor da sua promessa, que é a evidência que Ele está conosco todos os dias. E como eu e você como igreja, nós devemos nos deleitar disso, irmãos. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e crer nela com toda a nossa fé, com todo o nosso coração, e crer e receber essas promessas e ricas promessas que já foram liberadas para nós, e vivermos a partir não de nós mesmos, mas a partir da dependência do Espírito Santo sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito está liberado sobre a vida de vocês, para que vocês não vivam mais escravos do pecado, para que vocês não vivam mais se autocondenando. Se vocês receberem o Espírito da promessa, vocês não vão viver mais de um jugo, aonde vocês vão viver uma vida de condenação, mas uma vida de herança a partir daquilo que Cristo liberou para vocês. Esse é o selo da promessa, é quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A evidência do Espírito Santo não é o quanto você é talentosa, não é o quanto você é talentoso. A evidência do Espírito Santo não é o quanto você consegue ajudar na igreja, mas a evidência do Espírito Santo é o quanto você está sendo salvo de si mesmo, dos seus próprios pecados, das suas próprias debilidades. E é o que a igreja precisa fazer. O que o apóstolo Paulo está reduzindo aqui é falando, a igreja precisa ser dependente da ação do Espírito Santo. A igreja precisa mergulhar debaixo dessas promessas maravilhosas que é depender da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Minha irmã e meu irmão, Deus está nos convidando nessa manhã a nós não dependermos das nossas próprias forças, a nós não dependermos da nossa própria vontade, mas nós nos entregarmos de corpo e alma e espírito a essa promessa liberada sobre a nossa vida, a essa dependência real de saber que Deus, se Ele me chamou, se Ele tem me levado para perto dEle, eu preciso agora crer liberadamente que Ele é o meu Senhor, que a minha identidade está nele, que eu dependo dEle, que é Ele que vai fazer a obra na minha vida. É convergir o nosso coração agora para Jesus. É entregarmos tudo que nós somos agora para Ele, esquecermos o que o mundo está falando de nós, esquecermos o que o mundo está exigindo de nós, é deixarmos as nossas ansiedades, as nossas preocupações nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, de braços abertos, com toda a minha alma, com todo o meu coração, se eu sou aceito pelo Senhor do jeito que eu sou, então a minha vida é Tua.
eu sou teu, faça de mim, porque eu sou propriedade sua, não propriedade da estética do mundo, do valor do mundo, do que o mundo diz que eu tenho que ser, não. Eu sou teu, então faça a tua vontade. Eu sou teu, então faça o teu querer. Faça aquilo que desde a eternidade o Senhor já tem planejado para mim, calculado para mim. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer aonde está a nossa verdadeira identidade, está no Senhor. E é nisso que eu quero terminar orando por vocês, para que vocês possam verdadeiramente crer que Deus é o Senhor da vida de vocês. Que Deus é o Senhor da vida de vocês. Ele pode fazer muito mais do que você espera, do que você imagina. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração? Eu posso orar por você? Senhor, nós estamos aqui porque nós ouvimos a sua palavra. Nós estamos aqui porque o Senhor é um Deus muito maior do que nós imaginamos e esperamos. Nós somos um Deus que vai além das nossas expectativas, vai além das questões diárias do nosso dia. O Senhor é um Deus da eternidade e o Senhor tem um plano para mim. Você tem um plano para cada um de nós aqui. Senhor, aquilo que o Senhor deixou na eternidade, revela para nós, Pai. O espírito de sabedoria e de revelação e de todo entendimento. Traz ao coração agora, Pai, de cada um de nós que estamos aqui. Nos faça enxergar o quanto nós precisamos e necessitamos de Ti. Jesus, agora não na nossa força, mas nós queremos nos derramar diante da Tua presença. Não vivermos mais segundo os nossos conceitos, mas sermos constrangidos pelo Teu amor que nos alcançou. Meu irmão e minha irmã, saiba agora que Deus tem te chamado para perto dEle. Saiba agora que Deus tem te convocado para que Ele possa concretizar tudo aquilo que Ele, desde a eternidade, Ele planejou para você. E a única coisa que você deve fazer nessa manhã é crer. É crer que a vida que você tem vivido é uma vida que pertence somente a Deus e não a você. Que o que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que você tem imaginado. Deus, Ele quer transbordar as suas expectativas. Deus, Ele quer agora transbordar o amor dEle no seu coração, para que você possa viver completamente e somente para Ele. Você crê no que foi ministrado nessa manhã? Fez sentido para você essas verdades? Em nome de Jesus nós vamos terminar o nosso culto. E eu quero, em nome do Senhor, que você receba essa verdade com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, te convencendo e te trazendo mais para perto dEle. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso?